Além dos judeus, que outro povo poderia frequentar o templo? Você sabia disso? Que tinha diferença? Você sabia que os não-judeus não poderiam frequentar o templo que havia lá em Jerusalém, o qual foi destruído no ano 70? Você sabe disso? Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 21, versículo 13. Eles pegam isso aqui, esse versículo, para chamar as pessoas para dentro das chamadas igrejas. É isso mesmo. Mateus 21, 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores, de ladrão. É isso mesmo, vendendo copo de água, vendendo caroço de feijão, vendendo tijolinho, vassoura ungida, saquetel. Então veja, mas eu não quero falar sobre isso não. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Gente, um religioso, ele pega isso como algo tão verdadeiro para ele, que ele não enxerga, ele não vê nada, ele fala, tá vendo, tá escrito, a minha casa será. Só que, aqui Jesus estava falando aos judeus, aos israelitas, porque afinal de contas, Jesus veio para eles, Mateus 10, 5 e 6 e Mateus 15, 24. Jesus veio para os judeus, para os perdidos da casa de Israel. Olha que interessante que está em Isaías, capítulo 56, versículo 7. Deixa eu ler o 7, que eu vou ler o 6. O 6 que é uma pegadinha. No versículo 7 de Isaías 56 está assim. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos, né? Vamos ler o versículo 6 agora. Olha aqui. Versículo 6. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. Olha aqui. A aliança que Deus fez foi com quem? Com todos os povos ou ele fez com os israelitas lá no deserto? Assim está escrito. Ah, foi com o israelita, né? Então, só poderiam os estrangeiros, os não-judeus, poderiam, porque aí você continua no versículo 7, frequentar o templo que havia lá em Jerusalém, aqueles que abraçassem a guarda do sábado, que era um preceito, um mandamento da lei, dado a Moisés, e Moisés repassou à nação de Israel, e aqueles que abraçasse a aliança que Deus fez. Mas Deus não fez aliança com os estrangeiros. A aliança que Deus fez foi com os israelitas. Que coisa fora de série, gente. Olha. Olha que coisa. Você vê. Por isso que lá em Atos, capítulo 21, versículo 27 ao 29, o pessoal prendeu Paulo, porque Paulo levou um gentil para dentro do templo. Veja no texto da NVT, Atos 21, 27 ao 29. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele, agarrando-no. 28. Gritando, homens de Israel, ajudem-nos. Este é o homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Paulo ensinava, as pessoas não cumpriam a lei judaica. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. 29. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentil de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Você vê coisa fora de série? Então os gentios, eles eram proibidos a entrar no templo. Então Isaías estava falando que o livro de Isaías foi escrito para os judeus, tá? Foi escrito para os gentios. Então Isaías ali estava falando no capítulo 56, no versículo 6 e 7, que aqueles que abraçassem as leis, a aliança que Deus fez com Israel, os estrangeiros que abraçassem aquilo, ou seja, se tornassem prosélitos e guardassem o sábado, com certeza praticassem a circuncisão
e todos os preceitos. Eles poderiam entrar no templo, mas gentil comum, gentil normal, não poderia entrar. Aí eles se utilizam de Mateus 21:13. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Pega esse versículo e leva as pessoas para dentro dos templos, falando: não está escrito, nós devemos ir para a casa de oração. Aí você vai lá em Salmo 122, versículo do 1 ao 4, também fala sobre isso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é a cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Versículo 4. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Então, o buscar Deus no templo era para o povo que pertencia às 12 tribos de Israel. Não para os gentios, não para os estrangeiros, porque eles deveriam praticar essa obra de buscar Deus no templo, adorar Deus naquele templo, porque foi um mandamento da lei. A lei é que requeria isso. E aí? A cegueira, né? Como é cego esse pessoal, como eu um dia fui cego buscando Deus em templo. O último templo que existiu foi derrubado lá no ano 70, que era o templo dedicado aos judeus era dedicado a Deus, os judeus adorar a Deus, buscar a Deus lá naquele templo. Ou seja, curto e grosso. A Bíblia ela foi escrita de judeu para judeu, tirando 53 livros, tirando 13 livros, que é de Romanos a Filemão. O resto é tudo para judeu. E eu creio que Deus é espírito. Eu creio que o que pertence a Deus são os espíritos. E eu vou ser sincero para você. Não vou falar não, porque senão é complicado. Muita gente que está assistindo o vídeo não está ainda muito maduro para ouvir isso. Muito maduro. Prefiro ficar mais com aquilo que Paulo falou, para a pessoa não perder tempo com fábulas judaicas. Eu prefiro mais, não é te aconselhar, eu prefiro mais falar para você, sabe o que você deve fazer? Ame a Deus, que é o Espírito, sobre todas as coisas, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo dos 66 livros da Bíblia. Não acredite em nenhuma religião, não tenha esses escritos de judeu para judeu como uma bússola para você que é um estrangeiro, para você que não é um judeu. O bom é você ler livre e você ter esse entendimento. Aos poucos você vai entendendo. O judeu, ele escreveu a Bíblia para eles. As glórias, as maldições, tudo para ele. Eles foram o povo eleito, gente. Segundo eles disseram, não foi Deus o Espírito. Claro que não, se Deus é... Desde do primeiro homem que habitou na terra, ele tem o Espírito, e esse Espírito é filho de Deus. Todos os seres humanos que passaram e que passarão ainda por essa terra são seres experimentais, porque na verdade são seres que revestem o Espírito que é filho de Deus. Todos. Independente do que nós fazemos com a nossa natureza carnal, cada um colhe aquilo que planta. Deus, ele é pai dos espíritos. Então essas histórias que eu acabei de ler, que eu leio, que eu falo para você, isso são fábulas judaicas. Judeus escreveu para eles. Judeu, ele acha que Deus é só para ele. A prova foi isso. Você acha que Deus, que é o Espírito, você acha que Deus que fez a terra para os seus filhos habitarem nela, ter experiência carnal nessa terra, Deus está preocupado em diferenciar judeu de gentil, mas os judeus diferenciaram. Você entende como que é? O entendimento de Deus é a coisa mais fácil do mundo. É você saber que ele é o Espírito, que ele é pai do seu Espírito, que ele está em seu Espírito e que basta você amar a ele, o seu próximo, você será feliz. Tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. E leia a Bíblia. Eu leio menosprezando os judeus. Na verdade é essa, tá bom? Tchau.